dispensa apresentações, é conhecido aqui nosso da região. Deve ter muitos alunos aqui, ex-alunos e alunos atuais do CTVAP. Ele é diretor, faz parte da diretoria do CTVAP e é pastor na Igreja Cristã Evangélica em São José dos Campos. Também nós, na nossa igreja, comentei com o pastor, nós conhecemos muito das lições que ele escreve nas revistas da Escola Dominical. Então, ele se sinta numa sala de aula hoje, pastor. Realmente, eu estou me sentindo em casa, né? Eu quero agradecer o privilégio que esta igreja me concede de participar desse seminário de inverno. E espero que a ministração da palavra abençoar o coração dos amados irmãos que foi dado para ver. Ele é muito pertinente nos dias que vivemos. A igreja evangélica no Brasil e no mundo, ela tem enfrentado sérios problemas em relação à espiritualidade. E eu quero ler como texto devocional para o nosso trabalho de hoje à noite o Salmo de número 24. O Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Como eu disse aos irmãos, o nosso assunto, ele é bem pertinente nos dias que vivemos. E o tema que foi passado é o crente e a espiritualidade. O texto-chave para este assunto é Marcos capítulo 12, versículo 30, que diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Interessante que esta ordem do Senhor aparece lá no Velho Testamento, no capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 5. E naturalmente esta ordem do Senhor é que abre a oportunidade de nós buscarmos a espiritualidade. Existem 4 tipos de espiritualidade. Eu quero ver se consigo colocar o assunto com bastante clareza para os amados irmãos. Como dirigente no culto, disse que eu poderia me sentir como se estivesse numa classe no seminário, então eu vou tentar fazer
espiritualidade. Mas eu sei que o Espírito Santo tem toda a liberdade na minha vida e na vida dos irmãos para esquecer um pouco. Eu quero que o Espírito trabalhe na minha vida e eu quero que o Espírito trabalhe na vida dos amados. Bom, existem então 4 tipos de espiritualidade e é bom nós conhecermos isso de início para sabermos aonde que nós estamos, para sabermos se nós temos que mudar alguma coisa na nossa vida. O primeiro tipo de espiritualidade nós chamamos de espiritualidade intelectual. O que vem ser a espiritualidade intelectual? É a espiritualidade farisaica. Tudo tem que estar devidamente organizado. Se você cumpre todos os mandamentos, então você é espiritual. O moço chegou a Jesus Cristo e disse: Mestre, que devo eu fazer para entrar no reino? E Jesus Cristo disse: conheces os mandamentos? Ele disse: eu os conheço e os guardo desde a minha infância. Era a espiritualidade dele. O moço intelectualmente conhecia todos os mandamentos da lei de Deus e ele tentava guardar todos os mandamentos da lei de Deus. Mas Jesus Cristo disse: falta-te uma coisa. Vai, vende o que tens, dá aos pobres, vem e segue. Às vezes, meus amados irmãos, nós conhecemos tudo a respeito da palavra do Senhor. Eu conheço muita gente que diz assim: eu conheço a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e conhece ele, mas tem uma vida terrível. A luz não brilha, a luz do Evangelho não brilha na vida dele. Ele não é o sal da terra, porque não influencia ninguém. Esta é a espiritualidade intelectual, a espiritualidade dos 3 pontos, dos 4 pontos, né? E as nossas igrejas estão cheias desse tipo de espiritualidade. O segundo tipo de espiritualidade é a espiritualidade emocional, a espiritualidade que aparece apenas na nossa pele. Eu costumo chamar essa espiritualidade emocional da espiritualidade treme-treme. Levanta a mão, chora. Eu não quero dizer que a emoção não é importante. A emoção é muito importante na vida do crente. Mas nós não podemos medir a nossa espiritualidade pelas nossas emoções. Algum tempo atrás eu tinha lá na igreja cristã, na igreja, um moço muito espiritual. Quando ele ia fazer oração, ele mudava de voz. Isso é espiritualidade emocional. A sua oração não era natural. Você disse que eu estou numa aula, numa classe de seminário, então vamos lá. Não. É uma oração fabricada. Ele não falava. Quando ele cantava, ele levantava as 2 mãos, fechava os olhos. Eu não faço questão não. Quem quiser cantar com a mão levantada, pode levantar, pode cantar. Hoje ele está fora da igreja, eu não consigo trazê-lo de volta para a igreja. A espiritualidade dele desapareceu como a erva seca.
primeiro tipo de espiritualidade é a espiritualidade intelectual. O segundo tipo de espiritualidade é a espiritualidade emocional, só nas emoções. A emoção passa. Eu costumo dizer que a espiritualidade emocional ela é descartável. Descartável. Só na hora do encontro de irmãos a espiritualidade aparece, se demonstra, mas ela não é capaz de acompanhar o meu dia a dia, o dia a dia do cristão. O terceiro tipo de espiritualidade é a espiritualidade esotérica. Já ouviram falar disso? Mas, pastor, existe espiritualidade esotérica, existe dentro da igreja, O que é esoterismo? Esoterismo, passar a acreditar que os objetos têm poderes, que os objetos têm poderes. Aquela toalhinha que o apóstolo Valdomiro enxuga o seu suor, depois na mão sem poder. Isso é esoterismo, gente. O copo d'água é esoterismo. Ele dela, 2 ou 3 anos atrás, ele fazia a oração das 6 horas. Pegava um copo d'água na televisão, ajoelhava, orava pelo Brasil, depois mandava todo mundo tomar água. Isso é puro esoterismo. Atribuir a objetos, a coisas, poderes espirituais. E há muita gente que corre atrás disso. Infelizmente, o meio evangélico no Brasil e no mundo está cheio dessa espiritualidade, acreditando em coisas. A Igreja Católica sempre teve isso. Talvez vocês possam estar estranhando, mas eu estou dando esta orientação com base histórica e base bíblica. Outros acreditam em fatos. Eu estou falando de uma igreja batista, e como eu conheço a firmeza da igreja batista, eu acho que eu não tenho problema em dizer isso, eu conheço a linha de vocês, né? Eu estudei nesse lugar batista há muitos anos, 1955, poucos aqui tinham nascido. Então é perigoso isso, né? A reunião dos 318 pastores, isso é esoterismo. Infelizmente há muitos crentes da igreja cristã, da igreja presbiteriana, da igreja batista que correm atrás dessas coisas. Eu vou parar por aqui e vou citar o 4º tipo de espiritualidade. É a espiritualidade afetiva. O que é a espiritualidade afetiva? É a espiritualidade que se demonstra no grande mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a espiritualidade afetiva. Essa é a espiritualidade que Deus espera dos seus filhos. Uma espiritualidade que se manifesta no amor que nós dedicamos a Deus e que nós dedicamos aos outros. Nós dedicamos, eu gosto de usar a palavra outros, não simplesmente o próximo, mas aos outros. Essa é a espiritualidade bíblica. E é por isso que eu citei, que eu coloco como texto-chave desse estudo, Marcos 12:30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu
emocional, esotérica e afetiva. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam